Boa noite, está começando agora o Band Cidade. E na edição de hoje você confere. 3 veículos destruídos pelo fogo em menos de 24 horas em Teresina. Eleições 2026. Avante realiza a segunda convenção em menos de uma semana. E 2 presidentes reivindicam a direção do partido no Piauí. TSE proíbe propaganda eleitoral em carros de aplicativo. E mais, Hospital de Urgência de Teresina recebe equipamentos que permitirão o uso de tecnologia nos procedimentos cirúrgicos. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade. E 3 veículos foram destruídos pelo fogo em menos de 24 horas em Teresina. Os casos foram registrados em diferentes pontos da capital e levantam questionamentos. O que pode provocar incêndios em automóveis e como o motorista deve agir em uma situação como essa. O caso mais recente aconteceu na manhã desta quarta-feira, na Avenida Doutor Nicanor Barreto, na zona leste da capital. Um carro pegou fogo enquanto uma família seguia para deixar uma criança na escola. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Esse foi o terceiro incêndio em veículos registrado em menos de 24 horas em Teresina. Na terça-feira, outro carro incendiou na alça de acesso à ponte Juscelino Kubitschek, provocando congestionamento no trânsito. Horas depois, um terceiro veículo foi consumido pelas chamas na rua Eliseu Martins, no centro de Teresina. Assim como no caso desta quarta-feira, ninguém ficou ferido. Em todos os casos, o fogo destruiu completamente os automóveis. As causas seguem sendo investigadas, mas a sequência de ocorrências chama atenção e reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos e da atenção aos primeiros sinais de falhas mecânicas ou elétricas. Os carros são cada vez mais modernos, então os painéis indicam muitas das vezes que um determinado sistema não está funcionando adequadamente. Agora é preciso entender que esses sistemas, eles dependem de um funcionamento devidamente sincronizado. Então, se um determinado fusível queima, aquele sistema não apresentará mais aquele sinal. Por isso que por vezes o incêndio acontece e o proprietário diz: mas não foi dado nenhum sinal. Por outro lado, contrário senso, é claro que se o carro apresenta um aumento excessivo de temperatura, um cheiro de combustível, é claro que pelos sentidos do próprio motorista ou pelo que é apresentado no painel, ele está verificando que o funcionamento não está adequado, cabendo então a ele tomar as providências no sentido de levar o seu carro até uma oficina e processar o conserto do veículo. Além da prevenção, saber como agir nos primeiros momentos pode fazer toda a diferença. O coronel Egídio Leite explica quais devem ser as primeiras atitudes do motorista diante de uma situação como essa. Um aquecimento que é muito comum, ele passa pela necessidade de parar o veículo, tá certo? De, por vezes, levantar o capô, esperar uma ventilação. Há uma técnica muito difundida que é levantar o capô muito lentamente para que não haja uma alimentação de ar muito rápido e tendo um princípio de incêndio, um fogo incipiente, aumente de proporções. Então, levanta-se o capô muito lentamente para verificar como é que está a situação do veículo e espera o resfriamento. E a Polícia Civil do Piauí instituiu nesse mês de agosto o Comitê de Monitoramento das Mortes Violentas Intencionais. O grupo ficará responsável por acompanhar os registros de homicídios e outros crimes letais no estado. Esse comitê de monitoramento de mortes violentas intencionais aqui no estado, ela já foi inclusive publicada no Diário Oficial do Estado. Aqui no nosso lado está o delegado-geral Luci Keiko, que vai trazer para a gente mais detalhes. Delegado, muito bem-vindo aqui à TV Band Piauí. Na prática, como é que deve funcionar esse comitê? Esse comitê, nós fizemos através de uma instrução normativa para realmente acompanhar diariamente o andamento das investigações de todo inquérito policial que apura morte violenta intencional no Piauí. Quais sejam homicídio, latrocínio, feminicídio e também as lesões corporais seguidas de morte.
Então, é justamente para que todos os inquéritos tenham a mesma qualidade, a mesma rapidez, que possamos também engajar outras unidades policiais, né, no combate a esse tipo de crime. Então, por exemplo, o DHPP, o DENARC, durante as investigações, eles acabam descobrindo a autoria de alguns crimes, também de homicídio, às vezes praticados no âmbito de facções criminosas. Então, essas informações têm que chegar também rapidamente ao DHPP, às delegacias do interior que apuram mortes violentas intencionais. O comitê é formado pela delegada geral adjunta, pelo diretor do DHPP, por todas as diretorias operacionais aqui da Delegacia Geral e a própria inteligência, para promover realmente essa integração. E também para monitorar o nosso procedimento de operação padrão de local de crime, para que nós saibamos realmente se está sendo cumprida a norma, para preservar a cadeia de custódia, para comparecer imediatamente ao local, para coletar logo as informações das testemunhas. É muito importante esse atendimento rápido ao local de crime. Então, são várias vertentes para melhorar a investigação criminal e dar mais rapidez, mais celeridade, para que realmente a gente consiga baixar mais ainda os índices. Para você ter uma ideia, hoje, eu estava verificando os números, né? Hoje, 5 de agosto, no mesmo período do ano passado, nós tínhamos 13 mortes violentas intencionais. Hoje nós temos 3 mortes até o dia de hoje, comparando com o mesmo período do ano passado. Então, o ano está sendo muito bom, mas nós queremos chegar realmente ao padrão mínimo de tolerância da ONU, né, que a gente já está conseguindo atingir, já está próximo dessa meta, que é a meta realmente, a priori aqui, que a gente quer alcançar. Mas acho que o Piauí hoje caminha realmente para ser o estado mais seguro. Os números demonstram, certo? Esse decréscimo muito forte da violência, especialmente da violência contra a pessoa, de homicídios, feminicídios e outros crimes. E o Hospital de Urgência de Teresina recebeu hoje novos equipamentos que permitirão o uso de tecnologia nos procedimentos cirúrgicos. Veja. Os novos investimentos chegaram para modernizar a estrutura da unidade e oferecer mais eficiência nos procedimentos realizados diariamente. Entre as melhorias está a retomada de equipamentos que estavam sem funcionamento há anos e que agora voltam a ser utilizados pelas equipes médicas. É investimento que a Prefeitura sempre fez ao longo do tempo e cada vez melhorando o atendimento da população. Esse equipamento que a Prefeitura comprou com recurso próprio, custa um pouco mais de R$1 milhão. Aqui para o HUT é um aparelho que você melhora o procedimento cirúrgico, ele vai passar menos tempo internado, corre menos riscos. Em vez de fazer sutura tradicional, você usa grampos, né? Então, é um avanço da tecnologia que permite a gente, com esse esforço que se faz para atender melhor a população, não é só de Teresina, do estado inteiro. É um momento importante para o HUT, porque hoje a gente entrega para o HUT um equipamento novo, capaz de fazer uma cirurgia menos invasiva nos pacientes, reduz o risco de infecção, agiliza a alta do paciente, então nós vamos ocupar menos leito, sem falar que além de fazer aqui na urgência, nós vamos estar ampliando também lá no Disseu Arco Verde, que vai fazer de forma eletiva. Nós estamos buscando de toda forma estar garantindo sempre mais aquisição de equipamentos, melhorando o parque tecnológico, para a gente garantir que o HUT trabalhe de forma mais ágil, mais tecnológica e garantindo mais segurança para os pacientes do Piauí e do Maranhão. Além da modernização desses equipamentos, alguns deles chegam pela primeira vez em 18 anos aqui no hospital. Essa tecnologia também traz muitos benefícios para os pacientes. Com esses aparelhos mais modernos, os procedimentos ficam mais rápidos e menos invasivos. A chegada dos aparelhos laparoscópicos, o paciente vai ter menos cortes, né? Com menos cortes, menos trauma para ele e uma internação menos prolongada, menos riscos, né? E vai para casa mais cedo. Então já é um avanço bastante significativo. Em relação à aquisição a gente adquiriu também câmaras, 2 câmaras para armazenar hemocomponentes, então um paciente que chegar traumatizado aqui não vai correr o risco de não ter sangue,
a gente armazena os componentes dentro do hospital. Então, é outra segurança para o paciente do trauma que o HUT adquiriu. A aquisição de um eletroneuromiógrafo, um aparelho que ele vai detectar algum dano neurológico periférico. Você tem um trauma e depois precisa saber se aquele nervo foi rompido, a gente tem um equipamento que vai detectar isso, né? A aquisição também de perfuradoras pneumáticas. No passado, eram utilizadas as perfuradoras comuns e elas eram esterilizadas. Hoje são perfuradoras personalizadas, pneumáticas, automáticas, próprias para fazer as cirurgias ortopédicas. Então, é outro ganho para o paciente. E veja no próximo bloco, disputa dentro do partido Avante. A legenda já realizou 2 convenções em menos de uma semana. A gente volta daqui a pouco. De volta com o Band Cidade e hoje encerra o prazo para a realização das convenções partidárias para as legendas que pretendem disputar as eleições deste ano. O Partido Avante, aqui no Piauí, já realizou 2 convenções em menos de uma semana. É que existem 2 presidentes reivindicando o comando do partido. Quem fala mais sobre essa confusão jurídica é o repórter Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carliette Nunes e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Venho aqui mais uma vez trazer os principais destaques das movimentações políticas, né? Como você disse, chegou o dia 5 de agosto, o dia do prazo final para a realização de convenções partidárias, né? Mais um ciclo desse período eleitoral se fechando e o Avante realmente realizou aí a sua 2ª convenção em menos de uma semana, com a presença de Antônio José Lira, que esteve lá defendendo o seu ponto, a sua posição, a partir da nominata que foi encaminhada pelo Diretório Nacional do Partido, encaminhando aí uma nova direção, portanto, da sigla aqui do estado do Piauí, e Antônio José Lira afirmando aí que tem certeza, tem tranquilidade jurídica para tanto assegurar a sua candidatura ao Senado, quanto também para dar razão ao fato de que existe uma nova direção do Avante no estado. Vamos acompanhar o que disse Antônio José Lira. Nós acreditamos na justiça do Piauí, nós acreditamos na lei, nós temos uma nominata vigente, nós temos uma convenção que daqui 30 minutos já vai ser enviada para o TRE, nós temos pela autonomia dos partidos indicados pela Nacional e nós temos plena convicção que nós teremos o Antônio José Lira, senador, coligado com o Novo, a Força da Fé com Eliseu Aguiar, vices Marques, companheiro de chapa, doutor Antônio Barros para o Senado, uma chapa de federal, e eu não tenho a menor dúvida que o grande momento dessa eleição vai ser mostrar que você pode escolher o candidato ao Senado. Eu aprovo que os prefeitos vão escolher o primeiro nome, que vai ser, sim, do Ciro Nogueira. Por quê? Porque o Ciro Nogueira trouxe 5 bilhões de orçamento, dando direcionamento para as prefeituras, porque quem conhece a cidade são os prefeitos. Então está certo eles escolherem o primeiro senador. Os 2 candidatos do governo, se juntar os 2, não dão 15% de emenda do senador Ciro Nogueira. A diferença é que o Ciro entrega para os prefeitos. Foi formalizada no evento também uma aliança em modo de coligação com o Partido Novo. Estava presente lá o candidato ao governo Eliseu Aguiar. E a partir dessa articulação, o Avante deixa de ter uma candidatura própria ao governo e passa a apoiar o nome de Eliseu. E a chapa para o Senado fica Antônio Barros, representando o Novo, e Antônio José Lira, representando o Avante. Eu sou um homem testado por Deus. Uma vez eu quase morri, quebrei as pernas, os braços, e depois de 43 anos, eu fui testado por Deus, quando perdi a mulher que eu amo e vou amar para a eternidade. E estou vivo. Então, eu tenho que ter a fé, e a força da fé é o Eliseu, um homem de Deus.
numa sociedade que hoje a instituição família ela está sendo desmoralizada. Eu sou Júnior Santos e essas foram as informações direto da redação. E direto de Brasília, vamos falar com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Solenidade aqui na Câmara Federal, que conta com o arcebispo de Brasília, Dom César, outras autoridades do mundo religioso católico, parlamentares e, evidentemente, também a sociedade católica aqui no Distrito Federal e representações até de alguns estados. A sessão que foi convocada pelo presidente da Frente Parlamentar Católica, deputado Luiz Gastão, PSD do estado do Ceará. Em termos políticos, de ontem para hoje, 2 definições em nível nacional, com nomes nordestinos. O senador Eduardo Girão, anunciado como candidato a vice na chapa do ex-governador de Minas, Romeu Zema, e agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro, que é candidato do PL à presidência da República, anunciou o deputado Alfredo Gaspar, de Alagoas, ele que foi relator da CPI do INSS, como seu candidato a vice-presidente. Então aí as definições acontecendo, como também hoje aí no nosso estado, né, algumas convenções regionais definindo também candidaturas nas eleições de 2026 em nosso estado. Eu deixo aqui o nosso abraço. A gente está embarcando hoje para São Luís do Maranhão. Domingo tem os nossos debates, né, para governador, e eu vou estar mediando o debate lá no estado do Maranhão. Por isso a gente só volta na semana que vem com a nossa programação aqui direto de Brasília. Um grande abraço a você do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Bom, e as eleições se aproximam e aqui na Band o nosso compromisso é deixar você cada vez mais bem informado. Por isso, nosso repórter Lucas Klisman traz agora informações sobre a segurança das urnas eletrônicas. Acompanhe. E nós já estamos nos aproximando, né, das eleições de 2026. Logo mais no dia 16 de agosto começa oficialmente a campanha eleitoral. E nesse processo, o eleitor é o grande protagonista desse processo eleitoral. Mas a urna eletrônica tem um papel fundamental em todo esse processo. A nossa urna eletrônica, inclusive, que já foi aprovada e reconhecida internacionalmente também pela segurança que tem nesse processo de votação, que garante, de fato, que aquele candidato que o eleitor confirmou na urna, vai receber aquele voto. Aqui do nosso lado está o Leonardo Moraes, ele que é o coordenador de voto informatizado do TRE Piauí, porque o TRE já iniciou, inclusive, os testes nessas urnas que recebeu do TSE, né? Queria que você transparente desse processo e reforçasse também essa segurança da urna eletrônica que garante aí a votação do eleitor. As urnas eletrônicas que o TSE direcionou ao TRE Piauí, elas já estão em fase de aceite, estão sendo testadas e tudo, mas as urnas eletrônicas, de modo geral, independente da origem ou do destino, elas são periodicamente testadas. Então, durante todo ano são realizados testes simulados da urna para testar seu funcionamento, as funcionalidades, se todos os equipamentos estão de acordo com os requisitos definidos pela Justiça Eleitoral. Então, esse é um procedimento padrão de teste. Nós agora estamos apenas acrescendo o nosso parque de urnas eletrônicas para facilitar a votação agora no dia do pleito. Nós temos a expectativa de filas menores, tempo menor de duração do voto, o que vai permitir que a gente tenha uma apuração ainda mais rápida. E quanto à questão da segurança que você destacou, a urna eletrônica ela está completando esse ano já 30 anos, né? Então, ao longo dos últimos 30 anos, nós utilizamos as urnas eletrônicas em todas as votações oficiais, sem nenhum registro de fraude, com todo o sistema de segurança sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Nesses últimos 2 pleitos ainda, com maior reforço em função da implementação de novas tecnologias. Então, o reforço na parte de segurança é fundamental e ele vem sendo implementado gradativamente, mas é importante que a gente destaque também como elemento de segurança da urna eletrônica a Justiça Eleitoral como um todo. Tá? Os funcionários, os mesários que atuam identificando os eleitores, juntamente com os fiscais que atuam nas sessões eleitorais, eles vêm juntamente com a urna eletrônica, garantir, reforçar o processo de segurança do pleito, né? Garantindo transparência, garantindo a confiabilidade da votação. Daquilo que o eleitor registra na urna é aquilo que efetivamente vai aparecer depois durante a apuração. Na prática, como é que esses testes funcionam, né? Dessas urnas que chegaram aqui no Piauí?
Todas as urnas elas são submetidas a testes no sentido de que a gente prepara um roteiro, então nós temos que testar todos os componentes que estão nas urnas, depois nós simulamos votações, cadastramento de eleitores, então todo esse processo que vai da identificação do eleitor, dos testes da coleta de digitais e depois o cadastro de votos efetivo na urna eletrônica, eles são realizados periodicamente em todas as urnas, estejam elas chegando novas ou não. As urnas mais novas que nós estamos recebendo agora do TSE, elas passam por um processo de aceite. A gente precisa abrir para confirmar se todos os equipamentos estão corretos e tudo. Mas o processo de votação, esse teste efetivo, ele acontece ao longo do processo em todos os equipamentos. E o primeiro debate com os candidatos ao governo do Piauí vai acontecer aqui na Band, dia 9 de agosto, no próximo domingo. Esse debate mantém a tradição da Band de iniciar os debates políticos na televisão. Os debates da Band são fundamentais para o calendário eleitoral. A Band Piauí convida para o primeiro debate com os candidatos ao governo do Piauí, que ocorrerá no próximo dia 9 de agosto, a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo na TV aberta e YouTube e pela Rádio Teresina FM na 91.9. Esse é o nosso compromisso com você. É a Band Piauí nas eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. E o TSE reforçou as regras para propaganda eleitoral durante o período de campanha. Os motoristas de aplicativo não vão poder circular com adesivos e outros materiais de candidatos enquanto estiverem trabalhando. A medida busca evitar influência política em um serviço de uso coletivo. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de decidir que motorista de aplicativo não pode usar o seu veículo para fazer propaganda de candidato. A decisão vale para quem trabalha com Uber 99 e outros aplicativos de transporte. Mas por que isso? Afinal, o carro não é particular, é do motorista, não foi ele que pagou por ele? A resposta está em um detalhe importante. Enquanto o carro está prestando serviço, ele deixa de ser só um bem particular. Está aberta ao público, ou seja, qualquer pessoa pode chamar uma corrida e entrar no veículo. Por isso, a Justiça Eleitoral entende que durante o trabalho, esse carro funciona como um bem de uso comum. A mesma lógica que já vale para os táxis. E a lei eleitoral proíbe propaganda de candidatos em bens de uso comum. E as penalidades? Ela prevê 2 caminhos. Primeiro, o responsável é notificado e precisa retirar o adesivo, tirar a propaganda do carro. Se isso não for feito no prazo, aí vem a multa, de R$ 2.000 a R$ 8.000. E não é só o motorista que pode ser responsabilizado. O candidato beneficiado pela propaganda também pode ser punido, mesmo sem ter colocado o adesivo com as próprias mãos. A regra, então, aqui é clara. Fora do horário de trabalho, o motorista pode até colocar o adesivo do candidato. A restrição, então, vale durante a prestação de serviço, quando o veículo está circulando com passageiros do aplicativo. Essa decisão passa a valer como orientação para toda a Justiça Eleitoral do país, já de olho nas eleições de 2026. Ou seja, quem dirige por aplicativo e quer apoiar um candidato, precisa ter esse cuidado. Fazer isso durante o uso do carro no expediente pode gerar multa para o motorista e para o candidato. E veja no próximo bloco divulgados os novos números do IDEB da Rede Estadual de Ensino. O índice acompanha o desenvolvimento da educação básica em todo o país. A gente volta em instantes. De volta com o Band Cidade, e o governador Rafael Fonteles e o secretário de Educação, Rodrigo Torres, divulgaram os novos índices do IDEB da Rede Estadual de Ensino. O indicador avalia a qualidade da educação básica em todo o país. Vamos acompanhar na reportagem de Júnior Medeiros.
Durante uma coletiva de imprensa realizada aqui no Palácio de Karnak, o governador do estado, Rafael Fonteles, apresentou os resultados do IDEB 2025 da educação básica. Os números representam um avanço na qualidade do ensino em todo o Piauí e servirão como espelho para melhorar a qualidade do ensino. Olha, eu diria que superou a expectativa do estado, do povo do Piauí, mas eu ainda quero buscar o primeiro lugar esse ano, viu? Não desistir ainda não, mas brincadeiras à parte, eu acho que você focar na melhora do indicador, do ranking, leva toda a rede, todos os estudantes, todos os professores, todos os diretores a se engajarem mais. Então, eu faço a minha gestão baseada em dados e evidências, é uma gestão orientada a resultados, eu considero que o número é um balizador importante para direcionar a nossa atitude, vamos dizer assim, a nossa ação, não apenas minha, como do secretário, dos superintendentes, diretores e toda a rede, até lá, a sala de aula. É o estudante. Todos nós estamos a serviço deles e de suas famílias, consequentemente. Então, eu realmente fico muito feliz de ter alcançado esses resultados impressionantes, que estão impressionando o Brasil inteiro, que é o que eu recebi agora de ligação de especialistas de outros estados, querendo conhecer o segredo do que nós estamos fazendo. E o mais importante, a solidez. Não foi uma bala de prata que gerou esse resultado. Não foi algo isolado, não foi um truque. Foi realmente a direção em tudo que funciona em termos de aprendizagem sendo aplicado. Com certeza. Eu diria que, na verdade, um dos diferenciais do nosso modelo é o investimento na tecnologia. Então, como o governador falou, a gente trabalha com o modelo de tempo integral, onde o aluno passa no mínimo 9 horas por dia na escola, junto com o curso técnico. Então todos os nossos alunos, ao entrar no ensino médio, têm acesso a um curso técnico, e é importante dizer que mais de 60% desses alunos estão cursando cursos na área de tecnologia. Então já é o técnico em desenvolvimento de sistemas, o técnico em marketing digital, programação de jogos digitais, é o técnico em informática, porque a gente acredita que essa é a formação do presente e do futuro que vai dar mais oportunidade de emprego e renda para os nossos estudantes. E o Band Cidade desta quarta-feira fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band, mas a gente volta com o Band Cidade amanhã, a partir das 18h50. Até lá!